Sejam bem-vindos ao Papo com Acaiaba. Sou Alessandro Acaiaba de Toledo. Neste último episódio da série sobre fraudes nos planos de saúde, eu estive em Brasília para conversar com a autoridade da mais alta corte do judiciário que julga as ações dos planos de saúde. O Papo com Acaiaba tem como convidado o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha Palheiro. Estou chegando aqui em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, corte responsável pela uniformização da interpretação das leis federais em todo o Brasil, dando o julgamento definitivo de casos cíveis e criminais que não envolvam aspectos constitucionais e a justiça especializada. Portanto, é aqui no STJ que se trata o desfecho da maioria das ações promovidas contra os planos de saúde. Vamos iniciar o Papo com Acaiaba com o ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, eu agradeço a cordialidade de nos receber aqui no seu gabinete. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, ministro. O ministro Saldanha, todos sabem que tem uma brilhante trajetória no mundo jurídico, né? Ele foi advogado, magistrado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador, e chegou aqui na Corte mais alta instância para julgar casos relacionados a leis federais, especialmente casos que dizem respeito a planos de saúde. Nosso tema é fraude sobre planos de saúde, mas o que talvez muitos não sabem, e eu gostaria que o ministro nos contasse, é a sua passagem na mútua da magistratura lá no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, à frente, oferecendo benefício de saúde aos magistrados cariocas. Muito bem. Realmente a minha trajetória foi uma trajetória bastante eclética, por circunstância da vida, né? Eu fui advogado de uma multinacional, acabei sendo desviado para relações sindicais, aí fiz muita negociação com o sindicato, e fiz concurso para magistratura, e fui aprovado, então fiquei um tempo no interior, na cidade de São Pedro da Aldeia, depois fui para a Baixada Fluminense, e depois cheguei na capital, onde fui juiz de vara civil, vara de família, vara de fazenda, e por final fui para o Tribunal de Justiça. E foi por merecimento. Foi por merecimento. Isso. Então, e aí eu acabei participando da gestão da mútua dos magistrados, que é um plano de saúde que o Tribunal de Justiça do Rio tem e que oferece aos juízes. Eu fui chamado para integrar a diretoria, primeiro pelo desembargador Siqueira, que era o presidente, um amigo querido, e depois dele o desembargador Henrique, que foi o antigo presidente do tribunal, foi presidente da mútua também. Depois cheguei eu lá. Eu fui eleito presidente e lá fiquei por 4 anos. E ali, então, eu tive a oportunidade de vivenciar, do outro lado da mesa, né, as agruras de um plano de saúde. E um plano com peculiaridades bastante próprias, porque é um plano de autogestão e que atende basicamente magistrados do Rio. Então, os magistrados são ao mesmo tempo dono do plano e são os associados, os beneficiários. E a administração disso é uma administração densa, né? Então ali eu comecei a olhar de perto e me familiarizar com todas essas peculiaridades de um plano de saúde. Que envolve isso tudo que é o objeto da nossa conversa, né? Judicialização, fraudes, questionamentos. Eu imagino que, hoje em dia, nós sabemos que o consumidor do plano de saúde, de uma forma geral, ele não tem um conhecimento, digamos, tão técnico assim sobre as questões de saúde. Mas, naquela oportunidade, o senhor lidando ali com o público dos magistrados,
a gente não pode dizer a mesma coisa. Minimamente, o juiz, o desembargador, ele tem um mínimo conhecimento ali, pelo menos contratual, e eu imagino que seja um público muito exigente. Exigente e aguerrido. Quando o magistrado ele está na posição de associado em um plano de saúde, a técnica específica de julgamento, de controvérsias relativas à questão de saúde, ela fica um pouco esquecida, porque ou ele ou um familiar está sofrendo algum mal, alguma moléstia, né? E a doença, a dor tem pressa, né? A dor tem urgência, tem pressa, tem necessidade. Então a gente começou a vivenciar algumas situações problemáticas, porque vinham os pedidos dos médicos, a gente tinha que atender, seja para fornecimento de um medicamento específico. A mútua não cobre medicamento, mas quando são medicamentos muito caros, raros, que o magistrado não tem condição, está nos estatutos que a mútua pode suprir, mas tem que passar por uma avaliação da diretoria sempre. Mas o que passa pela avaliação da diretoria é uma análise de conveniência, de oportunidade, necessidade. E a gente começou a ter alguma dificuldade para gerenciar isso. Então, o que a mútua fez? A mútua criou um corpo técnico, com alguns médicos com especialidades específicas para avaliação de pertinência dos pedidos que vinham. Então, todos os pedidos que vinham, é evidente que as situações de emergência, urgência, estão fora disso. Mas os pedidos de rotina sempre passam por esse corpo técnico, corpo de médicos, biomédicos, farmacêuticos, que eles fazem uma avaliação de pertinência do pedido. Acho que a grande maioria é pertinente e é atendida. Quando eles não identificam uma pertinência, a gente volta ao associado, né? E aí começa o problema. Porque o associado sempre está embasado em uma recomendação médica, alegadamente técnica, né? E vem aquela pergunta, por que seu médico é melhor que o meu? Então, e a gente tinha que administrar isso, um processo de convencimento, de persuasão, de procurar o melhor caminho. Mas a gente verificou, a gente acabou identificando muitos deslizes, vamos chamar assim, né? De vários setores. Então, o que acontece? A gente hoje, quando a gente avalia todos os atores que envolvem a saúde, a gente tem uma equação desajustada. É uma equação totalmente desajustada. Porque, de um lado, você tem a indústria farmacêutica, que ela está produzindo medicamentos, e cada vez medicamentos mais sofisticados e também mais caros, claro. Temos a indústria vamos chamar de indústria, né? Mas os laboratórios de imagens, que eles têm interesse em que muitos exames sejam feitos, porque eles também vivem disso, da quantidade de exames de imagem que são realizados. Temos o médico. E o médico ele se coloca ali numa posição intermediária, muitas vezes ingrata, né? Porque ele recebe um apelo muito forte da indústria farmacêutica para divulgar e recomendar e receitar os novos medicamentos. Ele recebe também apelo das empresas de imagens para fomentar os exames. E eles fazem assim. E o que a gente verificou é que esse apelo da indústria farmacêutica nem sempre é um apelo isento. Quer dizer, os médicos recebem muitos incentivos para recomendarem certos medicamentos, certos procedimentos. E são incentivos bastante atraentes, né? Então, conforme. Ou seja, o senhor identificou, enquanto gestor da mútua dos magistrados do Rio de Janeiro,
algumas sinalizações em que havia uma possível indicação que nós podemos chamar, digamos, de uma fraude. Ou seja, um comportamento mais agressivo de uma indústria farmacêutica, uma prescrição, muitas vezes médica, maior do que a necessária, que isso acaba se revertendo, muitas vezes, na maioria das vezes, melhor dizendo, como um adicional não previsto ou não esperado para o custeio, no caso de uma autogestão, como foi no caso da multa e qualquer operadora de saúde. E que há uma descompensação financeira em relação a isso. Ou seja, isso tem um impacto financeiro gigantesco, né, para a gestão do plano de saúde. Tem. Eu não sei se eu me sinto autorizado a dizer que isso especificamente seja uma fraude. Não. É um marketing agressivo, né? É um marketing que, como diz respeito à saúde, não sei se é o mais adequado, se é o mais ético. Mas os médicos ganham prêmio de acordo com... São prêmios muito vultosos. Então, de acordo com o volume de vendas que ele consegue implementar através de recomendações, receitas, com os seus pacientes, com os seus clientes, dependendo de níveis que eles atinjam, eles recebem assim, né? Vai participar de um congresso em Paris, vai participar de uma apresentação na Inglaterra, coisas do gênero, né? Viagens rentáveis, e alguns recebem até prêmios especificamente em espécie, né? Uma premiação que a indústria faz pela divulgação e pelo consumo daqueles medicamentos mais sofisticados e que precisam, não tem ainda uma colocação muito expressiva no mercado. E o que acontece? Os Estados Unidos, já há alguns anos, ele criou uma espécie de portal da transparência, que tem um nome específico. Então, ele diz o seguinte, que a indústria farmacêutica, todo tipo de benefício que ela disponibilizar para os médicos, tem que ir para aquele portal. As pessoas saberem, você dá um clique, você vai saber o que a indústria farmacêutica está oferecendo para o incremento daquela venda. A colocação, então, feita pelo senhor nos dá a entender que, por vezes, a indústria farmacêutica, os médicos, eles acabam se excedendo em relação a pedidos e prescrições médicas, indicação de medicamentos, o que pode nos gerar uma certa dúvida em relação se de fato ele está fazendo isso em benefício do paciente ou apenas para que ele possa ter uma vantagem para si próprio. Essa é uma pergunta que fica. Eu acredito que a grande maioria dos profissionais de saúde, eles têm lá um juramento, né, de Hipócrates que impõe uma conduta ética bastante rigorosa nisso aí. Mas o que acontece? Isso é uma máquina, né? O resultado disso é que a gente acaba por inviabilizar. Porque quando o médico recomenda determinados medicamentos de alto custo, são medicamentos de alto custo, os planos, às vezes, pelas suas análises de pertinência, como na multa, diz, isso aqui não é pertinente, quem tem outros, tem alternativas que atingem o mesmo resultado. Mas se o médico diz assim, não, mas esse aqui tem um resultado mais efetivo, e acredito que algumas das vezes tenha mesmo, a gente tem que analisar o custo-benefício. Por que o resultado é mais efetivo? Que tipo de ganho isso vai trazer para o paciente a justificar um incremento do custo tão elevado? Só que o paciente, quem está lá deitado na cama, sofrendo, ele quer o que há de melhor, claro. Ele quer o que existe de mais moderno e aquilo que traz uma esperança de sobrevida, de conforto. Então, é natural que isso aconteça e a gente tem que saber como administrar isso. Esse eu acho que é o grande desafio. E quer dizer, a gente não acabou os atores, né? A gente hoje não consegue entrar num médico, dificilmente pelo menos, e fazer uma anamnese clássica e aí com receituário. Ele vai te pedir vários e vários exames. Muito mais confortável isso e talvez para ele seja também até, eventualmente até mais seguro, né? Seguro. Que nós já dissemos aí que todos, aliás, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, no que diz respeito aos planos privados,
ela abreviou o prazo de implantação de novos procedimentos, medicamentos, que eram de 2 anos, e passou para 6 meses. Então, a cada 6 meses você tem uma atualização, que, aliás, é uma grande discussão que já foi tratada aqui no STJ, e depois o Congresso Nacional acabou revertendo esse posicionamento, que era se o rol era taxativo ou exemplificativo, ou seja, se o rol é aquele tão somente estabelecido pela ANS, que já não são poucos procedimentos, são mais de 3.300 procedimentos mínimos obrigatórios, ou se simplesmente aquilo é um exemplo e no fim do dia tudo é possível, né? E aí o que acontece? As operadoras de saúde acabam tendo no mercado um produto precificado cujo custo dele não se sabe, é imprevisível. Nós temos, quer dizer, temos 2 fatores aí, quer dizer, a saúde pública do SUS, que sofre o mesmo impacto. Essa lei que foi relatada pelo senador Romário é o tipo da lei que a gente chama, né, lei de emergência, lei... É uma legislação de ocasião, vamos chamar assim. Porque nós tivemos 2 julgamentos aqui no STJ. Na turma de Direito Público, o ministro Benedito relatou e disse que o rol era exemplificativo. Na turma de Direito Privado, o ministro Salomão relatou e disse que seria destinado à saúde suplementar, né? E ele disse que o rol era exaustivo. Então, quer dizer, a gente não pode ter essa dicotomia, né? Então, para a saúde pública, exemplificativo, para outro, exaustivo. Mas isso acabou sendo jogado tudo por terra, foi uma discussão de meses e meses. Não se pensa que se dá uma decisão dessa, né, tirando da cartola, as coisas são discutidas. Precisamente mais de 4 anos, né? Se arrastou essa discussão. Verdade. Eu acompanhei de perto. E a gente tem que pensar também em todas as circunstâncias que rodeiam isso, a saúde, o bem-estar da população, seja os que são atendidos pelo SUS, seja os que são atendidos pela saúde suplementar. A gente pensa, e pensa também no custo, porque às vezes você pode estar matando o doente com a cura. Se incrementar muito o custo, você inviabiliza os planos. Se inviabilizar os planos, o SUS não dá conta. E estamos correndo esse risco. Aí, continuando os atores, a gente tem lá a indústria farmacêutica, os laboratórios de imagem, a gente tem as indústrias de próteses, chamam de OPME, órtese, prótese e materiais especiais, que é um negócio misterioso. Quando que uma prótese é necessária ou é desnecessária, ou tem alternativa, ou tem que botar mais sofisticada, são caríssimas. Teve uma CPI no Congresso Nacional, chamada CPI das próteses, foi em 2015, se eu não me engano. Pesada. Acabou sendo inconclusiva, mas ali se identificou que havia muita utilização de próteses, não necessariamente essenciais para aquele tipo de situação. Perdoe. No caso dos medicamentos, por exemplo, nós temos um exemplo bem clássico. No final do ano passado, em dezembro, o CONITEC, né, que é o órgão especial do Ministério da Saúde, que aprova a incorporação de novos procedimentos, medicamentos no sistema público de saúde, ele aprovou o medicamento Zolgensma, né, que é um medicamento com um tratamento bastante eficaz para AME tipo 1, que é a atrofia muscular espinhal. E, na ocasião, todo o parecer, endereçamento e aprovação do Ministério da Saúde, que implantou isso no SUS num primeiro momento, depois tem a obrigatoriedade do setor privado, através da ANS, a partir de fevereiro deste ano, também foi incorporado para que as operadoras de saúde passem a oferecer, mas em ambos os casos existia claramente uma definição para que o medicamento fosse fornecido com a criança até 3 meses de idade. O que nós estamos assistindo é um medicamento cuja dose única gira em torno de 6,5 milhões de reais. E nós estamos assistindo uma enxurrada de processos judiciais de crianças que já ultrapassaram essa faixa etária, né, de 3 meses, não? Até adolescentes pedindo esse medicamento e tudo mais. E é como o senhor disse anteriormente, para quem está sofrendo a dor,
quer se agarrar em qualquer tipo, ou pelo menos a sinalização de um medicamento minimamente ali eficaz que possa retomar uma condição de vida saudável a essa pessoa. Só que quando isso acontece, desorientado em relação ao que define a própria regulamentação, seja pública ou privada, que são no mesma linha e sentido, ou seja, limitada a fornecimento até 3 meses, quando se ultrapassa isso e o judiciário aprova um medicamento como esse, nós temos situações, por exemplo, de operadoras de saúde que não faturam 6,5 milhões de reais. Quer dizer, e atendem, às vezes, algumas centenas de milhares de pessoas que dependem, obviamente, daqueles tratamentos que já estão cobertos, contratados regularmente e tudo mais. A impressão que fica é que quando nasce uma necessidade, cria-se um direito, né? Ou seja, nós estamos agora com o Congresso Nacional aprovando, na área do setor de plano de saúde, temos agora um projeto de lei que está reunindo todas as propostas relacionadas a planos de saúde, e o que a gente tem acompanhado dos noticiários, que há uma intenção clara, obviamente, do Legislativo, de poder incorporar novos procedimentos, agregar novos serviços, dar, obviamente, mais benefícios ao consumidor, que eu não sou contra, eu sou consumidor de plano de saúde. Mas a grande preocupação reside, melhor dizendo, quem vai pagar a conta no fim do dia. Ou Não, seja, e mais ainda, quer dizer, tem uma questão, porque pode chegar uma situação em que a legislação inviabilize a sobrevivência dos planos de saúde. O Chile está vivendo isso. exato. O Chile está vivendo uma situação dramática, porque o Congresso, com medidas populistas, foi diminuindo o reajuste do valor das mensalidades, e os planos estão quebrando, todos. Então a população não tem mais saúde suplementar. A saúde pública suporta isso? Não, não suporta. E na outra ponta, isso, a meu ver, também estimula o maior acionamento da judicialização, né? Esse aí é que é onde vai chegar, porque o médico recomenda. O plano de saúde vai bloquear, claro, como eu faria na mútua, né? Vai para uma análise de pertinência e não, isso aqui não tem evidência, isso aqui não é baseado em evidência. Isso aqui é recomendação do médico. Nega. O titular do plano lá, o segurado, ele judicializa. O juiz não tem preparo técnico para decidir isso. O que nós entendemos de medicina? Absolutamente nada. O juiz, normalmente, essas ações, elas são ajuizadas nos plantões. Então, você imagina a angústia de um magistrado, numa madrugada, num plantão, aquela solidão que nos aflige madrugada dentro, as pessoas chegando aflitas, pedindo liminares daqui e dali, e chega um laudo médico dizendo que a pessoa precisa de uma cirurgia urgente, seja do que for, precisa de um medicamento. Então, internação em leito de UTI, você imagina como é que o juiz vai avaliar que o paciente tem que ser internado na UTI. Mas o Conselho Nacional de Justiça criou a figura dos núcleos, né, do Natijus, né, que infelizmente tem sido pouco acionada pelo juiz de primeiro grau. Será pouco acionado. O juiz está ali premido por uma avalanche de ações. Ele vai parar para ir fazer uma pesquisa na internet? Não vai parar. Não vai. E mais do que isso, o juiz não vai querer ele ser o dono da caneta que vai decretar a morte de alguém. Até porque ele sabe que tem a possibilidade de um recurso para a instância superior, né? Ele diz, eu não vou carregar essa culpa. Quer dizer, eu fui juiz de primeiro grau, sou juiz, então eu sei a angústia que é. Eu que vou carregar alguém que vai ser responsável. Nós tivemos alguns casos, assim, muito simbólicos, porque teve um determinado período em que passou a ser reiterado o juiz determinando a internação em UTI. Isso no Rio de Janeiro acontecia. Então a pessoa vinha com o laudo médico, dizendo, tem que ir para UTI urgente. O juiz, eu que vou segurar, vai para UTI. Só que na UTI tem um médico da central de regulação que ele avalia. Aí o paciente chegava lá, o médico dizia, não, esse caso não é de UTI, esse caso é semi-intensivo, pode esperar. O oficial de justiça voltava para o magistrado e dizia assim, olha, ele disse que não vai internar, mas vai internar. Tanto, sei lá, meia hora, 2 horas, pena de prisão.
E tivemos uns casos extremos que o médico, então, pegou a lista de quem estava na UTI e devolveu ao magistrado e disse assim, então ele escolha quem vai morrer. Quem eu vou tirar da UTI para botar o paciente que tem a ordem judicial. Isso é um paradoxo, isso aí é uma... Ou seja, o magistrado às vezes está trocando ali a toga pelo jaleco, né? Não é isso que ele quer, é claro que não. É a angústia de ter que decidir a vida de alguém. Aí o que aconteceu? A gente no Rio de Janeiro, em relação à saúde pública, a gente conseguiu implantar um sistema bastante, totalmente, mas bastante eficiente, razoavelmente eficiente, que foi o NAT, que depois gerou o NATJUS. Só que o NATJUS é uma plataforma. A parte vem com um pedido lá de medicamento, de cirurgia urgente, alguma coisa assim. Mas que tem uma resposta rápida, parece que 72 horas ele retorna, né, com a consulta. O NATJUS ou o NAT? O NAT. O NATJUS. Não, o NATJUS é 72 horas. Uma pessoa que está numa situação de emergência não espera 72 horas. Nós fizemos o seguinte, nós criamos o NAT, que depois gerou o NATJUS, Núcleo de Assistência Técnica. A gente fez um convênio com o governo do estado, diz assim, olha, a gente vai botar 3 médicos de plantão aqui 24 horas por dia. Ou seja, contratamos uns 9 médicos, 10 médicos, para eles se revezarem. De domingo a domingo, 24 horas por dia, tinham lá 2 médicos, pelo menos. Médicos e biomédicos, farmacêuticos e tal. Sempre tinha um médico, um farmacêutico, mais ou menos. E eles ficavam de plantão. Toda ação que envolvesse saúde, o juiz, antes de dar a liminar, ele passava para esse núcleo e ele respondia em meia hora. Não são 72 horas. Em 30 minutos tinha a resposta. É pertinente, recomendamos a concessão. Ou não é pertinente, recomendamos que seja indeferido. Que é muito mais conforto. Isso é o mundo ideal. Mas está na mão, está ao alcance da nossa mão. Por que não fazer? A gente conseguiu implantar isso para a saúde pública, porque o governo do estado disse assim, eu pago esses médicos, tudo bem, eu vou abrir mão de 7, 8 médicos lá dos nossos hospitais, mas eu vou ter um benefício. O índice de judicialização no Rio de Janeiro despencou. Ou seja, falta um financiador para a saúde privada. A saúde, eu tentei. Eu unia as operadoras, aí ficava aquela discussão, quem vai pagar a conta, porque, olha Mas só. é um investimento inteligente, né? Claro, moderno. E mais do que está dando para decidir quem conhece o assunto, que é o médico. E o interessante é o seguinte, né? Porque a gente, quando tentou estabelecer esse plano de saúde, ficou essa discussão de quem ia financiar. Porque tem um problema, que ele veio junto. Quando a gente pediu ao Estado que financiasse esses médicos, a gente disse, olha, você paga, mas nós escolhemos o médico. Quem escolhia o médico era o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça escolhia para não haver aquela inclinação de dizer o seguinte, o Estado é que está escolhendo o médico, ele vai só dar pareceres ou opiniões favoráveis ao próprio Estado. Então o tribunal é que selecionava os médicos, a gente tem um departamento de saúde lá, pelos seus critérios, selecionava alguns médicos, o Estado pagava, mas não sabia nem quem era o médico. Então o médico tinha isenção, a equidistância, para recomendar o que fosse realmente o mais pertinente. Isso no Rio de Janeiro funcionou muito, para a saúde pública. Entendi. Agora, quando a gente fala especificamente no assunto da fraude, identificada a fraude, ou seja, aquele beneficiário, consumidor, que se aproveita pegando 2 recibos médicos aí com a participação da clínica, emprestando a sua carteirinha para terceiros poder utilizar, ou seja, prejudicando sobremaneira os consumidores de bem, aqueles que pagam com sacrifício sua conta e acabam pagando a conta desses terceiros também, porque isso volta lá na frente na forma de reajuste. Essa fraude pode ser caracterizada como um crime também? Sim. Sim, é um crime de falsidade, um crime de falso. Mas isso é só um pedaço das fraudes, né? As fraudes têm um universo que demanda uma investigação e propostas muito concretas. Porque a fraude pode ser uma atuação isolada do consumidor, do associado, que deliberadamente resolve ter uma falsifica vantagem um para recibo si. e tal. A fraude pode ser de estelionatários, que agora sofisticou, né? Estelionatários que criam uma empresa fictícia, criam recibos fictícios, que sofisticou muito mais.
Então, não tem participação nenhuma do plano, nem de médico, nem de ninguém, é tudo falso. É o que a gente tem identificado agora, nascendo, né? Uma fraude mais... A FenaSaúde fez aí um levantamento aí de mais de 40 milhões de reais levantados aí de um esquema de fraude aí envolvendo clínicas de fachada, tudo de fachada. pseudo-segurados que nem Isso. existiam e tudo mais. Né? Então, aquele onde a negócio. gente vai parar? Tem uma verdade, né? O contrabandista está sempre à frente do fiscal da aduana, né? O fiscal vê, ele arranja um outro mecanismo para fraudar. Isso é o jogo da vida. Então a gente tem que ficar atento a essas novas realidades. Agora, existem as fraudes que têm participação de profissionais de saúde. Ele eventualmente dizer que fez uma cirurgia muito mais sofisticada do que aquilo que aconteceu, que colocou uma prótese que não colocou. A gente não tem como apurar, está lá dentro. Mas eu percebo que vem tendo uma reação muito forte em uma reformulação dos procedimentos internos de operadoras que passaram a tratar este assunto como um dos principais assuntos da ordem do dia, né? Sim, porque está doendo no bolso e sabe que está colocando em risco a própria sobrevivência da operadora. Agora, eu sentia muita dificuldade quando que a gente eventualmente identificava uma fraude dessa. Dizer que colocou uma prótese que não colocou, como é que você vai imaginar que um médico possa fazer? Faz. Ainda bem que é um número bastante reduzido, mas faz. Só que quando se identifica isso, a gente tem um espírito de corpo muito forte também, dos profissionais de saúde. Eu nunca vi uma denúncia, eu não vi, deve ter acontecido, ao CRM, de profissionais que estão usando de artifícios, porque no CRM vai ter que ser um médico que vai dar o laudo dizendo que aquilo realmente é uma fraude, que aconteceu ou não aconteceu. Então existe uma... E o que a gente prima sempre, é bom ficar claro, primeiro que de toda a nossa conversa aqui, nós estamos obviamente selecionando os casos de má prática médica cometido especialmente por alguns profissionais. Não é a forma geral, a medicina no Brasil está muito avançada, muito avançada. Existem profissionais seríssimos muito e tudo ética, mais, como a grande maioria dos consumidores também são. O que nós estamos querendo, na verdade, é punir aqueles que estão trazendo para tanto os médicos de bem, os consumidores de bem, um dano financeiro muito grande, né? E não existe uma correlação precisa entre a capacitação técnica do médico e seu comportamento ético. Você pode ter um médico altamente capacitado, eficiente naquilo que faz, e ter um comportamento de ética questionável. Porque a gente acaba tendo aquela ilusão, o médico que faz isso é um fraudador, um quitandeiro que se formou mal e não tem uma boa formação acadêmica. Nem sempre. Agora, como você referiu, é a exceção, mas é uma exceção danosa, uma exceção cara. Que tem causado prejuízos milionários. Que pode inviabilizar a sobrevivência. Então a gente tem muitas pontas de fraude e a judicialização é uma consequência. Quer dizer, o juiz não pode se abster de dizer do direito um caso que lhe seja apresentado, né? Está lá na Constituição que tudo que for apresentado ao magistrado, ele tem que decidir. Ele não pode deixar de decidir dizendo, eu não conheço esse assunto, isso aí é uma matéria de engenharia, ele tem que decidir. E tem também uma gama de advogados que atuam nessa área, nem sempre com as melhores intenções, né? Esse é um aspecto, por exemplo, que a gente tem notado também, quando você tem aí pessoas com necessidades especiais, é natural que se formem algumas associações, né, para poder acudir essas pessoas de forma extremamente correta. É muito, muito justo que isso aconteça. A gente percebe que às vezes alguns advogados acabam acessando essas associações, buscando nelas, obviamente, a criação de uma nova causa para se buscar um medicamento, algo que o valha, mirando exclusivamente os seus honorários de sucumbência. A gente tem percebido que às vezes não se passa num primeiro momento sequer o pedido do medicamento à operadora, ingressa-se diretamente com a ação judicial contra a operadora. Porque não está no rol. Eles não estão no... Então, nós temos... A Inglaterra é um bom exemplo para nós, né? A nossa legislação sobre saúde é uma cópia da legislação inglesa. Só que a legislação inglesa nasceu em 1946 a 1948.
a Inglaterra destruída pela guerra, né? Arrasadas, Londres e as demais cidades principais arrasadas, eles elegeram algumas prioridades. Uma delas foi a saúde. O esboço legislativo da regulamentação da saúde na Inglaterra é igual ao nosso. Nós copiamos dele. Por que que o deles, não vou dizer que está 100% certo, mas está muito mais avançado que o nosso? A judicialização lá é ínfima, insignificante. Por quê? Porque lá eles não saem do rol. Exato. Mas quando diz não sai do rol de jeito nenhum, quer dizer que se existe um caso que não há previsão de medicamento ou de tratamento no rol, deixa morrer. Então, são os dois lados da moeda. Né? E nós vamos fazer isso? Exato. Somos latinos. É uma cultura, exatamente, é uma vamos cultura fazer. diferente do Vai dizer para o país, juiz né? assim, deixa morrer, não vou dar porque não está no rol. Não vai deixar. Então, esse é o nosso paradoxo. Mas tá bom, ministro, eu agradeço demais aqui a nossa conversa, o nosso papo, muito gentil o senhor nos receber aqui no seu gabinete e muito obrigado. Muito obrigado, agradeço a vocês e me coloco à disposição. Obrigado.